Então, pessoal, aqui a gente vai ver como soma e diminui frações. A primeira propriedade que a gente tem que lembrar é quando a gente tem frações com o mesmo denominador. O que seria mesmo denominador? A gente tem o mesmo número embaixo. Ó. Então, se a gente tem 2 terços mais 4 terços. Como a quantidade total que foi dividido a figura, o objeto, é o mesmo, no caso 3, a gente repete um desses 3 e soma os numeradores, que são os números de cima. 2 mais 4, 6. 6 terços. Essa fração ainda a gente consegue dividir. 6 dividido para 3 que dá 2. Ok? Uma fração é um número e também uma divisão, né? Se eu tenho uma subtração também, 1 quarto, 10 quartos menos 3 quartos. Como os denominadores aqui são iguais, a gente repete o denominador, que é 4, e diminui os numeradores, 10 menos 3. 10 menos 3, 7. Então fica 7 quartos. Nesses dois casos, notem que a gente tem o mesmo denominador, tanto na adição quanto na subtração. O que torna um pouco mais difícil seria quando a gente não tem denominadores iguais. Por exemplo, se eu tenho 1 meio mais 2 terços. Para mim fazer essa soma, há diversas maneiras. Uma delas seria a gente transformar os denominadores, o 2 e o 3, num denominador só. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso pegar, aqui na fração 1 meio, pegar o número 3 que está nesse denominador, então multiplicar em cima e embaixo da fração 1 meio. Ok? Como ficaria 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E pego esse número 2, que está aqui, e multiplico no numerador e no denominador da outra fração. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora a gente tornou as duas aqui com o mesmo denominador, que é 6. Então eu repito 6. E em cima a gente faz adição. 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Então 7 sextos. Tranquilo? Outra maneira da gente resolver essa mesma adição seria a seguinte. Então aqui a gente tem 1 meio mais 2 terços. Eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Então, pegaria 1 vezes 3. Só mudar a cor aqui. Então, pegaria 1 vezes 3 e 2 vezes 2. Esses dois números a gente coloca no numerador. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado dessa multiplicação é 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. O sinal de mais porque a gente está somando. Isso é o nosso numerador. E no denominador, como que a gente faria? A gente pegaria os dois denominadores, 2 vezes 3, e multiplicaria. 2 vezes 3, 6. Somando agora, 3 mais 4, 7. E embaixo o denominador, que é 6. Então, a gente pode usar esse método ou esse. Qualquer um dos dois, a gente chega na mesma resposta. E o último método que a gente poderia usar, que seria o mais complicado, por assim dizer,
seria a gente tirar o mínimo múltiplo comum. Então, a gente tem lá 1/2 mais 2/3. Então, a gente tiraria o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, eu tenho, vou fazer aqui no cantinho, eu tenho 2 e 3. Tirando o mínimo múltiplo comum, 2 divide por 2 dá 1. O 3 divide por 3, que também dá 1. Multiplicando, 2 vezes 3, que dá 6. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. A gente pega e coloca ele no denominador. Aí, o que a gente faz? Pega esse mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, ó, divide pelo denominador, o resultado multiplica pelo numerador. Então, fazendo 6 dividido para 2, dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3, 2. Aí 2 vezes 2, 4. Então 3 mais 4, 7. Então a gente chegaria na fração 7/6. A gente pode fazer esses três métodos, tanto na adição quanto na subtração. Ok? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. E até a próxima.